ao vivo. Vamos agora iniciar nossa aula aqui em Yom Rishon, primeiro dia de semana depois das festas junto com o Shabbat. Depois de toda a maratona maravilhosa das festas, estamos aqui começando a nossa aula, tá bom, pessoal? Nesse domingão 25 de Tishrei. Hoje também é a elevação da alma de um grande sábio chamado Rebbe Yitzhak Mibarditchov. Um Rebbe muito grande, viveu há 200 anos atrás. Acendi uma vela para a elevação da alma dele, que Hashem, em mérito também dele, nos traga todas as bênçãos da Torá sobre todos nós. Amém, amém. Pessoal, tudo certo? Tudo maravilhoso? Que se Deus quiser essa aula seja muito boa. Segura o pessoal na cadeira. Vamos começar agora uma aula, se Deus quiser, bombástica, com a vontade de Hashem, uma aula maravilhosa. Vamos prestar atenção, vamos focar ao máximo nessa aula para a gente fazer a mitzvah de estudar a Torá, a mitzvah mais importante das 613 mandamentos. E além disso, também a gente não entrar em nenhum desprezo, em nenhuma besteira que a gente pare durante o estudo de Torá. Vem comigo aqui direto de Jerusalém, Ramot. Vamos começar a nossa aula, então, de hoje, pessoal, nesse Yom Rishon do Mingão. Vamos lá, galera. Pessoal, vamos começar pela seguinte questão, seguinte pergunta. Pela seguinte pergunta, galera. Qual que é o motivo da criação do mundo? A gente precisa falar disso para falar de livre-arbítrio. Qual que é o motivo do livre-arbítrio? Para que Hashem criou o mundo? Pessoal, o principal motivo da criação do mundo que Deus, Hashem, em hebraico, fez é para fazer bondade com a sua criação. O que é a sua criação? Tudo. Desde todo o seu tribunal celestial, dos anjos, que não é a visão ocidental ou cristã, que muita gente acha quando fala anjo. Imagina um louro de olho verde ou de asas gigantes. É totalmente diferente disso, da forma errada que se aprendeu. Dá uma entidade de luz que Hashem cria para cada objetivo. Até o ser humano, até os animais, até os insetos, até os germes e bactérias, tudo tem o seu nível de prazer, o seu nível de objetivo nesse mundo. E todos eles estão conectados ao quê? Ao motivo da criação, que é fazer bondade com todos. Esse é o motivo da criação. Esse é o motivo da criação. E aí vem a pergunta. Qual que é a diferença dentro da criação do bem e do mal? Pessoal, quero trazer para vocês um raciocínio curto, muito rápido, mas muito poderoso. É muito normal uma pessoa dizer para mim, quando eu estou conversando, estudando Torá, dando aula, Elial, eu acredito em Deus. Acredito na Torá. Quem não acredita ainda, dá uma olhada lá no canal. 3 aulas sobre provas da Torá, um por lógica pura, sem sentimento, outra por ciência e outra por arqueologia. A pessoa começa a acreditar na Torá facilmente. Com essas aulas aqui, fácil. Aí ele vem e diz, tá bom, mas como é que eu sei que realmente eu, homem, colocando tefilim, eu vou estar fazendo algo bom? Quem disse que eu, mulher, me vestindo com mais recato, vou estar fazendo algo bom? Quem disse que não é só ter um bom coração? Quem disse que não é só estar ligado a uma ONG da África? Quem disse que não é só a gente ajudar pessoas que estão na rua? Acabou! Pessoal, a resposta está dentro do primeiro raciocínio. Se você acredita que Deus criou o mundo e deu a Torá, então só cabe a Ele, Deus, dizer o que é bom e dizer o que é ruim. Diferenciar e distinguir de forma clara a diferença entre o bem e o mal. Então não adianta eu acreditar em Deus, mas eu não concordo muito com Ele na diferença entre o bem e o mal. É quase que uma questão infantil. Hoje o meu professor de física está me falando pela primeira vez a palavra física, eu nem sabia que isso existia. E eu na primeira aula estou querendo discutir, dizer que o professor está errado. Eu nem sei nada, nenhum conceito da física. Então, pessoal, quando Deus criou o mundo, é óbvio que é somente Ele que pode te dizer a diferença entre o bem e o mal. Ninguém mais pode te dizer. É lógico, não é o que eu estou falando. Então, somente na Torá a gente sabe a diferença entre o bem e o mal. Por que eu estou explicando isso numa aula de livre-arbítrio? Porque a base para a escolha, a base para o controle da mente, a base para ter um livre-arbítrio saudável é saber de forma clara a diferença entre o bem e o mal. O motivo das pessoas hoje em dia viverem muito perdidas e confusas é que elas não sabem a diferença entre o bem e o mal. Então, eles a todo tempo estão numa guerra interna e eles acham que eles precisam chegar numa conclusão própria. E aí quando ele faz isso,
ele tem uma facilidade imensa de chegar em conclusões errôneas e estragar a vida dele. Já uma pessoa que tem Torá, uma pessoa que tem mitzvot, uma pessoa que segue o que Hashem pede, ele não tem esse problema. Nem à toa que a expectativa de vida em Israel ficou com os religiosos, a maior expectativa na sociedade israelense dos religiosos. Muita gente fala mal, tem raivinha, mas é a sociedade com maior expectativa de vida. Porque a pessoa está muito mais tranquila, está muito mais conectado com o que é eterno, com o que está acima do tempo e do espaço, que é a Torá. Pessoal, a diferença entre o bem e o mal, ela está na Torá. Não existe melhor forma do mundo de você saber essa diferença a não ser estudando Torá. Tá certo? Não tem melhor forma do mundo. Não tem melhor forma do mundo. Pessoal, aproveitando fazer rápido aqui, mais de 200 pessoas, mais de 210 pessoas ao vivo fazer brahá. Quem está ao vivo responde, quem não, não. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh b'dvaro. E vamos que vamos. Pessoal, então é o seguinte, sabendo a diferença entre o bem e o mal, podemos continuar. Qual que é o papel crucial do livre-arbítrio? Por que ele é tão importante? O livre-arbítrio, ele é a diferença entre o ser humano para um animal, entre o ser humano para um inseto, entre o ser humano até para um anjo, para uma entidade de luz chamada Malach, em hebraico anjo. Porque o único ser criado que tem livre-arbítrio é o ser humano, ninguém mais. O animal não tem livre-arbítrio. O animal, ele faz parte do cenário do mundo. Eu sei que as ONGs de direitos dos animais hoje em dia estão tão desgostosos com a vida humana que eles começam a dizer que o animal é mais importante que o ser humano. É uma besteira, mas tem gente falando isso. Às vezes a pessoa passou por um trauma, a gente também tem que ter piedade da pessoa. Mas está totalmente errado. Agora o cachorro é mais importante que uma pessoa? Não importa o quanto o cachorro seja fofo e o quanto o ser humano não. O ser humano não está predestinado toda a vida dele, tem livre-arbítrio. O animal está predestinado. Então você tem que dar mais atenção ao que pode ser mudado e não ao que não pode ser mudado. Hoje, como o valor espiritual está tão perdido, tem gente que prefere o seu coelho, o seu gato, do que salvar pessoas. Isso é um erro absurdo. Tá bom? Independente, mesmo compreendendo, tentando compreender a dor de cada um, que ficou desgostoso com a humanidade, gosta só de animal, ele tem que entender que existe uma diferença grande. Tá certo? O cachorro, desde o início da criação até o final, ele vai estar sempre fazendo as mesmas coisas. Um animal vai estar sempre fazendo as mesmas coisas. O ser humano, ele muda. É verdade que ele pode mudar para pior, mas o objetivo é mudar para melhor. Então o animal, ele faz parte do cenário do mundo, ele está predestinado. Um anjo, que é uma entidade espiritual, que Deus criou para fazer alguma coisa, esse anjo aqui vai levar sustento para aquela pessoa. Esse anjo aqui eu estou mandando para curar aquela pessoa. Na verdade é Deus curando, é Deus dando sustento. Mas ele quer, através da bondade dele, fazer com que o máximo do tribunal celestial que ele criou também esteja participativo na criação. Então esse é um dos motivos principais que a Hashem manda essas forças estarem trabalhando para ele. Mas aí vem a questão. Beto, conseguiu fixar? Uhum. Ótimo. Aí que vem a questão. O ser humano é o único que pode mudar de uma opção A para uma opção B. Quem aqui tem por volta dos 30 anos, lembra muito bem dos jogos de RPG, que eram muito mais jogados que hoje em dia? Daí quando você pega um livrinho, e aí você está na página 90 e está lá. Se você ganhou o monstro, vai para 87. Se você perdeu, vai para 98. Né? E aí vai assim. Ou às vezes simplesmente você escolhe o que você quer, livre-arbítrio. Um cachorro não pode fazer isso, um anjo não tem direito de fazer isso. Não é à toa que Deus mandou para Avraham, vindo o patriarca Abraão, mandou 3 anjos, um para fazer cada coisa. Pergunta a própria Torá, ela indaga. Por que Hashem não mandou só um anjo, faz tudo? 2 motivos. Um, porque se Deus quer um anjo que faz tudo, as pessoas vão começar a achar que esse anjo é Deus. Segundo motivo é que se o anjo, já que ele não tem livre-arbítrio, ele só pode fazer uma coisa, então Hashem ele quer aumentar na produção de anjos para que todos os anjos criados tenham o prazer de poder reverenciar e fazer o que Hashem está mandando. O que o mestre do mundo, que o patrão está mandando. Quanto mais funcionários, melhor a demanda. E esse é o objetivo de Hashem com a criação dos anjos. Um dia a gente pode dar uma aula
Inclusive alguém comentou aqui, podia dar uma aula sobre anjos. A gente pode um dia dar uma aula sobre anjos, sobre os tipos de anjos, níveis de anjos. Pode ser muito legal. Pessoal, então o ser humano ele tem essa diferença. Ok? Em Rosh Hashanah, quando a gente fala que o animal ele vai ser julgado, normalmente o animal é cenário. E se ele é cenário, o que adianta? Qual a diferença entre um ano e o outro Rosh Hashanah? Todo ano ele tinha que ser julgado igual, porque desde que ele nasceu ele é cenário. Mas tem uma diferença. O animal ele veio servir ao ser humano. Óbvio que o ser humano não tem direito nenhum de fazer mal ao animal. A gente sabe que um dos 613 mandamentos é Tsa'ar Bale Haim, que você não pode causar sofrimento a um animal, uma proibição da Torá. Então todo judeu que segue o judaísmo sabe que não é brincadeira esquisito. Porém, às vezes, aquele animal, um cachorro vai morrer com 7 anos de idade. Acabou. Porém, em um Rosh Hashanah, vai ser julgado que como ele ajuda um idoso ou um cego a andar pela rua, em mérito da pessoa e não mérito do animal, aquele animal vai viver mais tempo. Eu sei, pessoal, que seria muito mais fofo, seria muito mais fofinho se eu dissesse aqui na frente da câmera que o cachorro também tem mundo vindouro, que o cachorro também tem mitzvot, ele faz boas ações, ele é julgado, ele tem livre-arbítrio. Mas não é desse jeito que funciona. O animal tem que ser muito bem tratado, pode ser um xodozinho da casa, sem problemas. Você pode tratar muito bem o animal, mas o cachorro jamais, um animal jamais pode sobrepor a importância da Neshama. Porque a Neshama é o ponto principal aqui, é o questão X. O elemento X que faz o ser humano ser diferente até do anjo, maior do que ele é a Neshama, é a alma. A alma de todo ser humano, ela vem com as mitzvot proporcionadas a ela. A do judeu é diferente, vem uma Neshama ligada às 613 mitzvot, dividida em 5 partes. A do não judeu é diferente, porque está ligada às 7 leis de Noah. Quando um judeu cumpre o Shabat, ele está acessando ao código mais elevado que existe entre ele e Deus. É uma senha que só ele tem. Ninguém mais tem essa senha, só ele tem. Que foi dada na Torá. A partir do momento que um não-judeu faz umas 7 leis de Noah, ele está com esse código. O problema que a gente vê é quando o não-judeu ele faz mitzvot que não pode, como por exemplo cumprir um Shabat completo. Aí ele está acessando uma coisa que não é permitida a ele, isso pode trazer problemas. Mas de forma geral, cada um quando faz a sua mitzvah que foi mandado por Hashem, ele está realmente elevando a alma dele. Ele está tirando a impureza da alma dele. Ele está tirando as coisas ruins que ficaram das vidas passadas. Ele está modificando. É literalmente que nem aquele filme Matrix, onde tudo vai mudando a todo instante. Os algoritmos, os números, as letras, tudo vai mudando. A cada ação que você faz, a cada fala e a cada pensamento, todo o universo vai mudando junto com você. Isso não é metafórico. Isso é base da nossa Torá. Toda vez que um judeu faz uma mitzvah, ele se eleva e eleva o mundo junto com ele. Toda vez que ele faz uma coisa proibida, ele denigre a si mesmo e denigre o mundo junto com ele. Por isso que está escrito que quando você salva uma pessoa, como se você tivesse salvado o mundo inteiro. Porque de uma pessoa fazendo a coisa certa, pode ser que vai ter coisa boa para o mundo inteiro. Como os sábios que quando eles rezam muito, ou recebem um sofrimento sobre eles, ou tem tanta alegria, que eles sozinhos conseguem derrubar uma guerra que iria acontecer, conseguem postergar a última guerra chamada Gog e Magog, e por aí vai. É um mérito imenso que tem todo judeu, e também um Bnei Noach, de fazer a vontade de Hashem e conseguir modificar as coisas. Pessoal, a gente vai começar a chegar agora na parte quente. Vamos começar a falar aqui algumas coisas interessantes. Não que o que não foi agora é interessante, mas cada vez a gente vai esquentar mais para poder chegarmos todo mundo junto. Normalmente, quando eu dou aula de livre-arbítrio, rola muito debate. Como numa aula como essa é muito difícil manter um debate online, porque a mensagem não chega ao mesmo tempo, enfim, teria que ficar 3 horas para dar uma aula de 1 hora. Então, eu vou tentar responder as perguntas mais fortes que existem sobre livre-arbítrio na nossa aula. Pessoal, por que é tão difícil conceber o conceito do livre-arbítrio? Por que é tão difícil conceber? A questão é a seguinte. Todo o motivo da dificuldade de aceitar o livre-arbítrio é porque nós somos limitados. E nós estamos servindo a um Deus que ele é ilimitado. Só que para a gente poder entender a ilimitação de Deus, a gente precisa inicialmente também se tornar ilimitado como Deus. Como é impossível se tornar ilimitado igual a Deus,
A única forma da gente entender o que Deus é entendendo o que a gente não é. Vou melhorar esse raciocínio. Isso que eu sei que eu não sou o Todo-Poderoso é porque eu sei que só existe um Todo-Poderoso. Isso que eu sei que eu não mando na minha vida é porque eu sei que tem alguém que manda na minha vida. Isso que eu sei que eu não sou o dono eu não sou o dono das boas midot, boas características. Então eu sei que alguém é o dono da boa característica. É a negatividade da filosofia. Porque eu não tenho como entender toda a sabedoria de Deus. Senão me tornaria Deus. Tá certo, pessoal? Tá claro isso? Então isso traz pra gente a questão de que eu começo a achar que é impossível ter livre-arbítrio. Porque se eu sou limitado, então não é possível que eu consiga predestinar, não, que eu consiga escrever a minha história. Porque Deus é ilimitado, criou uma coisa chamada Elial, limitado, e agora ele vai viver que nem um rádio programado. Não tem como sair fora disso. E a gente sabe que não é assim. A pergunta então como funciona? Pessoal, vou começar com um exemplo que eu considero uma bomba. Ele é maravilhoso, ele faz muita gente entender. Muita gente diz, eu não tenho livre-arbítrio. Porque Deus ele já sabe o que eu vou fazer. E ele inclusive me influencia para eu fazer tal coisa. Logo o livre-arbítrio não existe. Para isso eu vou te dar uma resposta que é muito boa. Muito boa. É a seguinte. Vamos supor agora, pessoal, que teu nome aqui é Moshe. Moshe, tá? Você que está me assistindo aí, tem alguém chamado Moshe. Então chega você, Moshe, e fala, Elial, não tem como Deus saber de tudo. E mesmo que Deus souber, eu posso modificar tudo. E se você me disser que tudo que eu modificar na minha vida, Deus já sabia, então eu vou voltar para o pressuposto inicial de que eu não tenho livre-arbítrio. Então, normalmente, o que eu gosto de fazer? Chega para o moço e fala, Moshe, faz o seguinte. Vamos fingir que tem agora um cara que mora lá na Índia. O cara que mora na Índia fica meditando o dia inteiro. E esse cara na Índia, ele por algum acaso, ele sabe tudo que acontece na tua vida, Moshe. Tudo que acontece na sua vida, Moshe, ele sabe. Isso que ele sabe que acontece tudo na tua vida em detalhes. Significa que quando você mudar de opinião durante um certo dia, significa que isso que o cara da Índia já sabia que você ia mudar, tirou o teu livre-arbítrio? Aí a pessoa fica com meio tilt, e ele fica tentando entender o que você disse. E a questão é simples. Isso que tem alguém que sabe tudo o que vai acontecer na tua vida, mas o fato de você não saber o que vai acontecer na tua vida, então você continua tendo livre-arbítrio igual. Ah, mas Elial, não é assim. Porque a vida parece mais ou menos um filme onde Deus já montou e agora ele só está dando play. Ou seja, você é obrigado a ser aquele ator que vai agir dessa forma como o filme já foi feito, como o roteiro manda. E aí que está errado, não é assim que funciona. Você não precisa fazer como o roteiro manda. Você pode decidir o que você quiser, quantas vezes você quiser, no mesmo dia, ou em vários dias, como você quiser. A única diferença é que Deus está acima do tempo e do espaço. E ele já está no início da criação. E ao mesmo tempo ele já está no final da criação. Então ele já sabe tudo o que você vai fazer. Mas para você, isso não modifica em absolutamente nada. E aqui que vem essa grande coisa. Berta, depois de dar uma focada na câmera, não significa nada. Pessoal, quero continuar trazendo esse raciocínio com uma coisa muito forte também. Que é o seguinte, galera. Que é o seguinte. A maior prova que a gente tem o livre-arbítrio é o fato de eu agora poder levantar minha mão e abaixar. Isso que Deus já sabia que eu ia abaixar a mão, não muda o fato de eu querer modificar minha mão. Quanto mais eu me trabalhar com esse tipo de exemplo na minha mente, mais eu vou entender que o livre-arbítrio e o controle está totalmente na minha mente. Em outras palavras, entre aspas, não é Deus que manda em mim. Por que eu falo entre aspas? Porque, primeiro, fica parecendo um pouco desprezo falar isso. E número 2, que de certa forma, sim, Deus está mandando. Em que sentido? Que ele tendencia a sua vida para chegar nas conclusões que ele quer que você chegue. Isso tira o seu livre-arbítrio? Também não. Vamos supor que você tem um pai médico e uma mãe médica. Ambos querem que você se torne médico.
Isso que eles querem, isso que no almoço de domingo eles falam, poxa, seja médico, tirou o teu livre-arbítrio? Não. A não ser que eles estão tendenciando você para um ponto X que eles entendem que é o melhor. Deus ele faz isso de forma perfeita. Na vida passada, vamos supor que você é Moshe, vamos pegar no pé do Moshe agora, vamos supor que você que se chama Moshe, você na vida passada mentiu muito. Então Deus vai fazer com que agora você caia muito em situações do conceito verdade, goste do assunto verdade, tenha medo de mentir, tenha mais reverência na hora de falar uma mentira ou omitir. E você nem sabe o porquê que você é desse jeito, mas deixa estar que esse é o motivo que Deus está fazendo para você consertar o que aconteceu na vida passada. E dessa forma você vai se tornar uma pessoa mais verdadeira, mais correta, mais completa. Então, o que Deus faz é mais ou menos igual um triângulo, como a gente estudou na aula dos segredos da estrela do rei Davi. O que é um triângulo, pessoal? Na base ele é muito abrangente, muito grande e largo. Na ponta, ele tem um pontinho só. No começo da vida, você é mais um bebê, mais uma criança, mais um adolescente, mais um tudo. E você não sabe o mínimo do que Deus quer de você. Ao longo do tempo que você vai crescendo, Deus vai te mandando 300 mil sinais. Alguma questão de saúde, alguma vantagem que você tenha de inteligência, bom em matemática, muita paciência, vai acabar virando professor. E aí ele vai te trazendo lá para a ponta final do topo do triângulo. A pessoa vai continuar tendo o livre-arbítrio de chegar e falar, não quero, eu quero ser guitarrista. Deus criou você para ser médico, mas você quer ser guitarrista. E aí qual que é o problema? Que aí tem um teste, porque senão não teria livre-arbítrio. Qual que é o teste? Você gosta de guitarra, então você acha que o que você deveria ser é guitarrista. Na verdade, Deus criou você com o propósito de ser médico e você ter o hobby, a diversão de ser guitarrista. Nada contra guitarristas, pode também ter isso de função, só estou dando um exemplo. E aí a pessoa vai ter como hobby guitarrista, mas ele entende errado, ele começa a puxar sardinha, porque é mais cômodo, porque está mais ligado à preguiça dele, e ele começa a forçar a barra dentro do raciocínio filosófico dele de que ele tem que ser guitarrista. Então, nessa hora, você me pergunta, Elial, como eu vou saber de verdade se eu estou fazendo a vontade de Hashem ou não? Sabe como é que você faz? Fazendo exatamente o que eu explico nas 4 aulas que eu dou sobre Emuná, que é fé e confiança em Hashem. Tem 4 aulas no meu canal disso, que eu explico uma regra clássica. Tem 3 coisas que você tem que pensar toda hora, todo dia. Tudo que acontece no mundo, Deus que fez. Tudo que Deus faz, pro bem ele faz. E número 3, Deus, o que você quer de mim com esse sinal? Quando você está conectado, vestido com esses 3 conceitos, a chance de você errar é 0. Porque mesmo que você dê uma falhada, na prática, no objetivo, na conclusão, você nunca vai estar errando. Porque Deus vai te mandar 1000 sinais, e mesmo que você preste atenção só em 900 por dia, já é o bastante para você estar para lá de claro e evidente o que você está fazendo certo na tua vida. Então, pessoal, quando vem alguém que quer conversar com o rabino, quando alguém muitas vezes vem falar comigo, falar, Eliel, me ajuda, eu quero saber o que eu tenho que fazer da minha vida, a melhor resposta inicial é, você precisa, através do teu estudo de Torá, reflexão e rezas, tentar entender qual é o teu objetivo da tua vida. Quando começar a aparecer 10 ideias, aí eu posso te ajudar e orientar. Mas não é o ideal partir lá do 0, porque o ser humano ele tem uma alma. E assim como a Kabbalah diz que um rosto é diferente de outro rosto, independente de quantos bilhões ou até trilhão de pessoas tenha, por mais que não dá para chegar nisso, vamos supor que tenha 1 trilhão, nem caberia no mundo, mas 1 trilhão de pessoas no mundo. O rosto de um continuaria diferente do outro, porque cada um tem uma alma, cada um tem um objetivo diferente. E é isso que Deus está querendo jogar para você como informação todo dia, toda hora. Toda vez que você se cancela por uma sabedoria maior, estuda a Torá, conversa com o rabino, faz uma boa reflexão, reza, meditação, fala com Hashem, olha para a natureza, pergunta para Hashem o que ele quer de você. Vai aparecer 1000 sinais, nem 1 ou 2, 1000. Quantas pessoas já viram na Yeshiva onde eu dou aula, Sharidat, salve para essa Yeshiva maravilhosa que eu trabalho. E a pessoa no início fala, não sei o que eu quero fazer da minha vida, eu estou perdido. Passa 6 meses ele fala, não precisa nem me dizer. Eu agora sei mais do que qualquer um o que eu tenho que fazer nesse mundo.
Ele entende realmente lá na essência quais são as vantagens dele. O que ele tem que ele vê no outro que não é igual ao dele. E óbvio que o ideal na vida não é ficar se comparando. Mas, pessoal, a gente pode querer à vontade chegar na ambição de não se comparar, que é um nível ideal. Mas sempre nós vamos saber a nossa vantagem. Uma pessoa que sabe falar bem em público na empresa, ele sabe que quando ele fala bem e os outros gaguejam, tem vergonha, ele pode ser humilde, mas ele sabe que ele está falando melhor que os outros. Mas ele pode, o certo é concluir assim: eu só falo bem porque Deus me deu essa vantagem. Se ele me tirar essa vantagem, eu não falo mais bem. Deus é tudo, eu não sou nada. Pronto, ele tem o direito de achar que fala bem. Ou seja, não é que só nós temos o direito de saber nossas vantagens, nós temos a obrigação. Porque a gente aprende de Moshe Rabbeinu, que foi o maior homem que já pisou na face da terra, e a própria Torá diz que nunca vai existir alguém como ele. Isso é para fechar a boca de todas as religiões idólatras que vêm falar contra a Torá. Poxa, leia a tua própria Bíblia. Qualquer cristão, qualquer evangélico, qualquer pessoa de outras religiões acredita que a Torá é a base, tanto que eles chamam de Velho Testamento ou do que quiser chamar. Se na própria Torá está escrito que nunca existiu, nunca vai existir alguém como Moshe Rabbeinu, é porque Deus não erra. Deus sabe o que ele fala. Então, quando ele diz que vai chegar alguém, vai falar contra Moshe, só que ele já deixou prometido na Torá que ninguém pode falar contra Moshe, é porque ele já te deu a maior dica do mundo. Então é a maior facilidade do mundo de você. Se você acredita na Torá, a coisa mais fácil do mundo para você sair fora de idolatria é lembrar da última porção semanal da Torá. Que lá está escrito que nunca venceu alguém como Moshe Rabbeinu. Acabou tuas dúvidas. Acabou teus medos. Que Deus muda de ideia, Deus é humano, Deus erra. Deus às vezes ele esqueceu do que queria falar. Pronto. Acabou o problema, todo mundo já sabe que daqui não pode partir para uma outra religião. Deus não é humano. Deus ele é perfeito. Pessoal, vamos partir agora desse ponto para um mais complicado ainda, que é uma regra que eu quero trazer para vocês, pessoal, de Behirat Hofshit Mugbelet. Mais de 240 pessoas ao vivo, obrigado Hashem. Pessoal, que é o seguinte, livre-arbítrio é limitado. Esse conceito quem explica para a gente é o Ramchal, Rav Moshe Haim Luzzatto, que teve mais de 40 obras, um deles é O Caminho dos Justos, O Caminho de Deus, vários livros muito, muito fortes. O que ele explica? Ele fala que é igual, ele não explica a ideia do triângulo, mas é igual um triângulo. Se Deus te desse opções ilimitadas na tua vida, você nunca ia sair da base do triângulo para chegar no ponto lá final, que é o teu objetivo. Você ia ficar toda hora ao esmo, toda hora perdidão, não sei que, eu não sei se eu sou um triângulo, uma bola, um losango, sei lá se eu sou homem, sou mulher, sou cachorro. Então não tem como o cara conseguir não chegar no objetivo de vida, porque está totalmente perdido. Então, o Ramchal explica para a gente pela Kabbalah que Deus ele te dá um número X de opções. Dependendo da situação, ele te dá tanto de opções. Não tem número exato. Pode ser que para profissões ele te dê 5. Você pode ser médico, você pode ser, dentro do médico você pode ser cirurgião, ortopedista, mas tudo muito próximo. Ah, vou tentar ser carpinteiro. Vai dar errado, porque Deus quer que você vai para o objetivo. Então ele dá uma puxadinha em você, começa a te mandar sinais para fazer o certo. Exemplo, um cara numa vida passada foi um médico safado, que deixava a gente morrer na cirurgia porque não estava nem aí. Ficava fumando na hora da cirurgia. Na vida que vem, ele vem com um médico que tem que consertar essa questão. Então não adianta ele tentar ser carpinteiro, não adianta ele tentar ser salva-vidas, não adianta ele tentar ser engenheiro. Então Deus ele vai jogar a pessoa lá para a ponta do triângulo, que é a ponta da Magen Davi, onde a pessoa chega num ponto X, onde ele é o único que ele pode e tem que estar. Por isso que Deus nunca vai te dar 300 mil opções. Não vai te dar. Você vê que o teste vocacional, psicológico, a pessoa encontra lá 5 profissões, 10, mas ele encontra 30. Ninguém chega e fala, eu quero tocar guitarra, mas ao mesmo tempo eu quero ser médico, mas ao mesmo tempo eu quero ser cirurgião, ao mesmo tempo eu quero ser engenheiro, mas ao mesmo tempo eu quero ser hippie. E morar na natureza. Porque se o cara é engenheiro, normalmente ele não mora que nem como índio ou na natureza, porque ele vai construir prédio. Ou seja, tem coisas que Deus não vai deixar cair naquela situação. E isso faz com que facilite a nossa vida e mantenha limitado o número de opções. Tá certo? Você vê que o ser humano, ele realmente foi feito à imagem de Hashem, como está na nossa paraxá da semana.
Por quê? Porque quando você vai fazer uma prova objetiva, ou seja, de múltipla escolha, você não tem 30 opções. Normalmente é sempre 5 ou 6 opções que uma prova te dá. Por quê? Porque ele fala, poxa, é vacilo dar 30 opções e o cara ficar perdido ali. Ele não vai nem mais entender sobre o que está tratando a matéria. Deixa dar 5, 4 opções, aí uma mente demais, uma fica meio termo, mas está enganando, a outra é a verdadeira e a outra sei lá. E aí você tem mais chance de acertar. Pessoal, isso é literalmente o homem sendo feito à imagem de Hashem. Então, saiba que dentro da tua vida não fique com medo. Não fique com aquela insegurança de que, caraca, será que eu estou sendo... será que eu estou trabalhando com madeira para construir casa? Na verdade, eu tinha que trabalhar com foguete e aeroespacial? Não fique com esse medo. Porque Deus ele nunca ia te jogar numa situação, te tendenciar, te dar boas características, te dar gente em volta te dizendo, te elogiando, dizendo, pô, ele é bom, hein? Ele vai ser um bom marceneiro, pô, esse cara vai ser bom em arte. Hashem não ia fazer tudo isso para depois dizer, te peguei, caiu na pegadinha do malandro, na verdade você tinha que ser hippie, peguei você, vai ter que voltar para o mundo mais 20 vezes. Isso não parece muito gente boa da parte de Hashem. E Hashem realmente não faz isso. Ele coloca você dentro de uma regra limitada de livre-arbítrio, tá certo? Aí vem um dos casos mais polêmicos da Torá, que eu acho que você vai ficar agora meio indignado junto comigo. Abre aspas, abre pasuk, versículo. E Deus endureceu o coração do faraó, e faraó não deixou o povo ir para o deserto. Fecha aspas. Como pode ser? Como pode ser que existe livre-arbítrio de verdade? Se Deus que criou o mundo e supostamente criou o conceito de livre-arbítrio, ele endureceu o coração do faraó, pessoal. Vamos lá, quem consegue responder isso aí, pessoal? Quem consegue, manda bala. Tenta responder rapidinho, tanto no YouTube, vocês estão comigo aí do YouTube, também no Facebook, tenta responder. Por que Deus endureceu o coração do faraó? Muita gente tenta responder assim, não, porque nesse caso, pô, Deus tem que mandar, porque se o faraó fizer o que ele quiser, Deus nunca ia poder mandar as 10 pragas. Como se fosse mais ou menos assim. Em coisa simples, Deus não se mete. Em caso simples, se eu subo de escada no trabalho, eu vou pegar o elevador, isso Deus não está nem aí, tanto faz. Agora, para as 10 pragas do Egito, aí Deus se mete. Pessoal, não existe esse pensamento. Deus ele está dentro de tudo. Porque se Deus é tudo, então não faz diferença se você vai de elevador ou de escada para sair do Egito. Faz diferença em um quanto Deus está se expressando no mundo, que é muito mais na saída do Egito do que se eu vou subir de escada ou de elevador. Mas o Deus é o mesmo. O elevador vem de átomos, vem de vida, que também é Deus, então tudo é Deus. Tá certo? Pessoal, prepare-se para a resposta, porque essa é muito boa. Sabe por que Deus endureceu o coração do faraó? Porque somente assim Deus estaria dando livre-arbítrio para o faraó. Como assim, Eliel? Vamos explicar. A partir do momento que Deus mandava uma praga, faraó via um milagre revelado. E quando o faraó via um milagre revelado, ele perdia o livre-arbítrio e dizia, vou libertar o povo. Só que não é justo, dentro da providência divina, a pessoa perder o livre-arbítrio nem por bem, nem por mal. Então, quando Deus endureceu o coração do faraó, foi justo para voltar a ter livre-arbítrio. Vamos supor que essa minha mão aqui do faraó fez com que o livre-arbítrio dele acabasse, porque ele subiu em milagres que ele viu de Deus, falou, uau, vou ter que liberar o povo. Perdeu o livre-arbítrio. Então agora, o nível de endurecimento de coração também sobe e fica equilibrado igualzinho ao nível de milagres que está ocorrendo no Egito, fazendo com que aí sim o faraó volte à sua consciência equilibrada e possa fazer a sua decisão. Como ele era um perverso muito grande, a decisão dele vai continuar dizendo, não vou liberar Israel, não vou liberar o povo judeu. Estão entendendo, pessoal? Olha que impressionante que a gente está trazendo aqui. Isso significa que em todos os casos da Torá, não importa qual, a providência divina sempre tem que acompanhar o livre-arbítrio. Tem que. O profeta Ioná, em português chamado de Jonas, quando ele fugiu porque ele não queria profetizar sobre a cidade de Nínive,
que dentro de tantos dias ia ser destruída. Ele não queria ser o cara que ia profetizar a destruição de uma cidade. Ele saiu correndo de Deus. Pergunta a nossa Torá, a nossa Guemará, nossos explicadores. Pô, o profeta Ioná não sabia que Deus estava em todo lugar? Por que ele fugiu? Resposta. Porque aonde ele morava em Israel, ele sabia que o nível espiritual é tão alto da terra de Israel que a profecia que ele recebe é natural. Mas se ele foge para o exílio, para a diáspora, ou seja, para fora de Israel, ele vai acabar passando por lugares tão idólatras, tão politeístas, tão impuros, que a profecia é cortada. Então ele meio que vai se colocar numa situação que Deus não pode falar comigo por profecia. Ou seja, até nesse caso a Torá está dizendo que o livre-arbítrio existe. Até nesse caso a Torá está dizendo, Ine, olha, todo mundo pode fazer livre-arbítrio. E aí, para terminar e fechar com chave de ouro esse raciocínio, tá? A gente vai entender então o seguinte. Antes do Elial nascer, Deus já sabe o que o Elial vai resolver fazer com 90 anos. Que eu chegue lá até os 120, junto com todos vocês, junto com todo o povo judeu, para somente fazer coisas boas e me volta nesse mundo. Amém. Pessoal, se Deus já sabe o que eu vou fazer com 90 anos, eu quero voltar àquela questão do início para ficar clara. Porque você não sabe o quanto isso confunde a todos nós. Se Deus já vai saber o que eu vou fazer com 90 anos, já está claro para Deus? Então cadê o meu livre-arbítrio? De novo a resposta. Isso que Deus sabe o que você vai fazer não modifica a tua decisão. Se com 90 anos você quiser abrir uma yeshiva, ou com 90 anos você quiser abrir um mikve, ou com 90 anos você quiser abrir um abatedouro de galinha kasher, para todo mundo na tua comunidade ter comida kasher, Deus já sabe. Mas você vai continuar naquela indecisão com 90 anos pensando, o que eu faço? Nunca faz diferença o ato de Deus saber. Nunca faz diferença. Pessoal, tá claro isso? E aí começa a vir agora umas coisas mais fortes. O livre-arbítrio, ele existe porque existe um conceito em hebraico chamado Zé, Leumat, Zé. Isso tem que sempre estar proporcionalmente a isso. Para Deus querer que você seja um médico, Ele também vai fazer você ter vontade de mexer com saúde de uma forma talvez errada. Para que dentro do errado e o certo, fique equilibrado o bem e o mal, e aí você escolha o bem, se Deus quiser. Por isso que se faz tão importante o início da aula que a gente falou do motivo da criação do mundo e o discernimento do bem e do mal. Pessoal, essa aula exige bem mais raciocínio do que de forma geral. Por isso, a nossa cachola tem que estar 100% funcionando para a gente entender 100% essa aula. Depois aproveito para assistir algumas vezes essa aula para entender tudo que eu estou falando. Caso você não tenha entendido de primeira. Pessoal, ou seja, tá claro isso? E aí vem o seguinte, um ponto que eu anotei que eu queria falar para vocês é o seguinte, a partir do momento que existe a diferença entre o bem e o mal, sempre em proporção, sempre eu vou continuar tendo livre-arbítrio. Ok, entendi. Agora é o seguinte, por que Deus opta pelo livre-arbítrio? Vou fazer uma pergunta filosófica aqui chata, que incomoda muita gente. Por que Deus simplesmente não aparece para cada um e chega na tua lata, na tua cara e fala, eu sou o Deus que te tirei do Egito, eu sou o Deus que criei o céu e a terra, e eu te ordeno a fazer as mitzvot da Torá. Por que Deus não faz isso para um e um? Por que Ele não arranca nosso livre-arbítrio? Primeiro motivo, se Deus tirar nosso livre-arbítrio, a resposta mais famosa, Ele vai tirar o pão do mérito, e Ele vai dar dando pra gente o pão da vergonha, que é igual um cárcere na prisão, que Ele é obrigado a fazer. Ele não tem mais a escolha, ele não tem mais a conquista, ele não tem mais o desafio, ele não tem mais o teste interno da qual ele bota, o que balança, na balança tem que ficar mais forte, o meu lado bom ou ruim, tudo isso vai se perder, então ele não vai ter boas ações, não vai ter mitzvot, não vai ter mérito, não precisa dar mundo vindouro, ele não vai ter nada de bom, ele vai ser uma máquina. Qual é a graça de ser uma máquina? Essa é a diferença da gente para o animal. O animal, entre aspas, é uma máquina. Pessoal, não estou querendo ser insensível, não. Mas a ideia é dizer que o animal ele tem um cenário muito predestinado. Cachorro normalmente tem a mesma cara da raça. Normalmente cavalo, a cara é praticamente igual. O leão praticamente igual com a sua juba. Tanto que no zoológico as pessoas botam lá 1 bilhão de chips e número e tudo, porque num gado você tem 1000 vacas. É tudo igual.
Ah, biologicamente tem uma diferença. Eu sei que tem. A gente sabe, a gente não é ignorante. A gente sabe que alguém tem uma linha aqui que a outra não tem exata. Mas a cara é praticamente tudo igual. Do ser humano, não. Ser humano você vai encontrar milhares de diferenças já de cara, quando você olha. E a resposta mais forte que eu vou dar para vocês hoje, que é uma bomba de resposta filosófica, é filosofia judaica, do Maimônides. Por que Deus não aparece na nossa cara e fala: ei, bro, aqui é Torá, acabou teu livre-arbítrio, fim da linha, brother. Agora você é obrigado a cumprir Torá e Mitzvot. Sabe por que Deus não faz isso? Porque é igual numa analogia, se uma pessoa começa a te sustentar financeiramente, ele começa a jogar na cara. Ó, esse dinheiro aqui, não quero fazendo besteira não, hein? Tô de olho, hein? É para comprar comida. Esse dinheiro aqui, ó, escuta o que eu tô falando. É para fazer assim. Tua esposa tá merecendo um presentinho. Essa pessoa que está recebendo dinheiro, qual o sentimento que ele vai ter pelo doador já já? Ódio. Que ele fala: não aguento mais esse cara. Eu não aguento mais essa pessoa querendo sobrepor a mim o que eu tenho que fazer ou não. Eu não aguento mais essa pessoa me obrigando a ser do jeito que ele quer. Eu não tenho mais livre-arbítrio. A minha esposa já me vê como um ninguém. Eu não consigo mais escolher. Então você tem a tendência de odiar e querer ir justo e contra ele. Por isso, pessoal, sabe qual que é a diferença espiritual entre o mundo vindouro e o mundo espiritual onde as pessoas sofrem? É um fio de cabelo, a Guemará diz. Porque a diferença entre o certo e errado em cada situação da nossa vida pode ser a diferença de um fio de cabelo. Estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Por um lado, você pode dar dinheiro de caridade para um pobre, por outro lado, você está querendo dar um dinheiro para subornar ele e lhe fazer a tua vontade. Por causa de um pensamento, com a mesma ação. Uma mitzvah, uma coisa boa, virou uma coisa proibida. Então, pessoal, esse é o motivo que Deus não joga na nossa cara e não aparece e força a gente. Porque dessa forma, sou eu que vou estar chegando em Deus, sou eu que vou estar conquistando, eu vou estar fazendo isso por vontade própria, por prazer, por amor. Não por ódio, não por obrigação, não por escravidão. Esse é o motivo principal que Deus faz assim. E aí, pessoal, Deus também não faz com que aquilo se torne uma coisa humilhante. O que significa coisa humilhante? Porque se Deus ele te começa a te obrigar a fazer alguma coisa que você ainda não está no nível de fazer, você vai fazer aquilo mal. Você vai fazer aquilo sem entender nada. Você vai fazer aquilo com raiva. Se você chega uma pessoa e vambora, Shabat, não toca homem em mulher, nem mulher toca em homem, vambora, tal, isso, joga para ele 613 mandamentos na cabeça dele. Ele não vai conseguir amar essa Torá. E Deus, ele quer fazer as coisas por amor, não por temor. O que a gente vê na nossa geração, ou nas outras, sofrimento, tragédia, guerra, tragédia natural, isso é Deus dizendo: eu não consigo mais mandar por amor, porque vocês já não escutam, então eu vou ter que mandar por temor. Por isso, que por mais que se aproximar de Deus por amor é um nível mais elevado, saiba que temor a Deus é necessário. Porque se o filho só gosta do pai e ama o pai, e vê ele como um amiguinho, por mais que ele ama ele, daqui a pouco ele está dando tapa na cara do pai, porque ele vê ele igual um amiguinho. Quem é você para pegar aqui o meu dinheiro da boate? O dinheiro é meu, velho. Pum, dá um tapa nele. Por mais que ele ama muito, ele tem intimidade demais. O amor, ele só é completo quando ele está andando paralelamente ao temor. É por isso que hoje em dia, essas leis malucas de que o governo interfere na educação e não deixa os pais serem pais, eu nunca gosto de entrar demais, porque senão eu já acabo caindo em política. Eu tenho minhas opiniões, mas eu não quero exacerbar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que hoje em dia você vê o governo, você vê culturas muito loucas tentando interferir na educação do pai e do filho. Não pode dar palmada, não pode fazer assim, não fala desse jeito. E aí o pai, ele começa a se acostumar desse jeito, ele começa a viver uma ditadura de falta de cultura, que não tem cultura nenhuma, é só falta. E daqui a pouco ele está indo com o filho para a boate porque ele fala: quer saber? Essa visão é mó irada. Irado, gostei, sou feliz. Feliz é o caramba. Daqui a pouco teu filho está te batendo, está te matando para você morrer antes para pegar a tua herança, está te tratando que nem bicho.
te joga no asilo da esquina. Assim que você começar a mostrar que está trocando as palavras. Isso não é reverência que o filho tem que dar para o pai, nem para a mãe. Porque o pai e a mãe eles são sócios de Deus. Não é à toa que respeitar o pai e a mãe está no 5º mandamento, porque ele está na lista dos mandamentos entre você e Deus. Porque respeitar e honrar e temer o pai e a mãe está em conjunto com temer e amar ao pai e a mãe. Lugar do pai e da mãe na casa, filho não tem que sentar. Antes de dormir, pedir brahá do pai e da mãe, pedir bênção do pai e da mãe. Na hora de falar com o pai, nunca chamar o pai e a mãe pelo nome. Jamais. Pai, papai, mãe, senhora, senhor. Chamar a pessoa como ela merece. Tratar o pai e a mãe como merece. Nunca responder alto. Nunca criticar em público. Nem sozinho. Saber se é uma pessoa muito boa. Pessoal, tem mais detalhes que eu quero falar. Para ficar bem claro o seguinte, uma coisa também muito, muito forte. Muito forte mesmo. Essa aqui é meio difícil de compreender inicialmente. Pessoal, a Torá fala pra gente que o livre-arbítrio é tão poderoso que atos que você faz no futuro podem modificar o passado. E atos que você faz no passado podem modificar o futuro. É ou não é louco? A ponto, pessoal, de ter histórias do Holocausto, que quando uma pessoa sobreviveu e não teve um arranhão, ela ia num rabino cabalista e falava, por que eu tive essa sorte? Sabe o que o rabino respondia? Porque o teu neto vai ser um grande tzadik em Israel. E ele vai fazer tantas mitzvot que Hashem já está te dando mérito desde agora. A recompensa já está vindo desde agora. Porque as mitzvot, os nossos atos espirituais, eles não são físicos, como o nome já diz, já são espirituais. Então eles estão acima do tempo e do espaço. Uma coisa que você faz em 5.778, calendário Goi 2017, pode estar mudando o que aconteceu lá em Adam Arishon, o primeiro homem do mundo. O que uma pessoa faz em 2005 pode estar modificando uma coisa de 1945. Não é à toa que quando a gente chegou aqui em ter a dependência do Estado de Israel, por mais que a gente ame nosso exército e a gente reze por ele toda segunda, quinta e sábado, que é quando sai a Torá, a gente sabe que não foi o kibbutz e não foi uma visão ateísta inicial de Israel que trouxe Israel na mão do povo judeu. É muito ingênuo quem acredita nisso. E sim, foram os 2.000 anos de exílio, de sofrimento, de reza, de choros, de lutos. Foi isso que trouxe Israel. Só que como o povo judeu não estava merecendo da melhor forma, ele trouxe através de kibbutz, ateísmo, pessoa falando besteira, gente obrigando os outros a comerem porco, como aconteceu no kibbutz em Israel no início, e várias outras tragédias que aconteceram espirituais no início do Estado de Israel. Mas é um presente do Estado de Israel gigante. Quem fala que não, está meio lelé da cuca. É muito grande, é maravilhoso, temos que rezar e amar nossos soldados, mas a gente tem que entender que o que traz recompensa nesse mundo são mitzvot. E não somente olhar uma metralhadora e achar que aquilo é tudo. Metralhadora complementa. Porque quando a pessoa faz o exército de Israel da forma certa, ele está cumprindo algumas mitzvot da Torá, alguns mandamentos da Torá ele está cumprindo. Só que existe uma coisa muito maior do que tudo isso, que é o estudo da Torá, que equivale a 613, que é o Shabat, semanalmente, coisas que são muito mais poderosas. Tá certo? Outra coisa que eu queria falar para vocês, pessoal, porque a gente já está terminando, é pegar o próprio caso do exército de Israel. A gente aprende aqui uma ética interessante no exército do Estado de Israel, que é o seguinte. Pessoal, obrigado aí pelas mais de 220 pessoas ao vivo. Vamos que vamos, galera, para a reta final da nossa aulinha. Pessoal, no exército de Israel, é muito comum quando um soldado está dizendo, eu não aguento mais, eu não consigo correr para o comandante, existe uma frase famosa em Israel. Não existe eu não posso, existe eu não quero. Ou seja, você pode correr, só que você não quer, porque você tem medo que chegue no teu limite, porque você sofreu um dogma social na aula de educação física no colégio, que você só pode aquilo. Então existe eu não quero e não eu não posso. Eu sei que é uma frase dura, mas ela é proporcional ao lugar. Exército tem que ser um pouco duro, disciplina. Se todo mundo disser, não, tô com a barriguinha coçando, tô com friozinho, tô com fominha, quero tomar chopinho, quero comer sushi, então vai virar uma festa do exército. Tem que ter disciplina, tem que ser forte.
Por isso que no Exército de Israel fala de uma frase que faz sentido e tem a base na Torá. Não existe eu não posso, existe eu não quero. Da onde a gente aprende isso? Daquela frase famosa que a gente abre as mãos no meio da reza. Em Shaharit e Minha. Abra tuas mãos e Deus vai saciar todo aquele que vive com vontade. Ratzon, vontade. Ou seja, se eu não tenho vontade, não adianta eu rezar por algo, não vai acontecer, porque eu não tenho vontade, eu não estendo a mão, eu não realmente vou lá trazer um recipiente para cair a brahá em cima. Quando eu falo, eu não posso, eu não posso. Não tem como agora pegar 1 hora de trânsito para fazer aquela mitzvah, não posso, não tem como. Não pode ou não quero? Pegar um trânsito mata? Esperar 1 hora no ônibus mata? Eu sei que é chato, eu sei que é difícil. Eu, Eliel, também tenho meus testes, estou cheio de desafios, cada um com o seu. Porém, é real a pessoa chegar e dizer não posso? Quantas vezes na vida a gente fala eu não posso, na verdade eu não quero? O quero está totalmente ligado ao livre-arbítrio. O quero junto com o livre-arbítrio está ligado ao controle da mente. O quero com o livre-arbítrio, com o controle da mente, está ligado ao discernimento do bem e do mal. E o quero com o livre-arbítrio, com o controle da mente, com o discernimento do bem e do mal, está 100% ligado ao objetivo da criação do mundo, que são todos os pontos que agora eu estou tentando costurar, que a gente falou desde o início da nossa aula. Ou seja, pessoal, Deus está dando para a gente todas as oportunidades do mundo para a gente acertar. Não tenha medo. A profissão que você se encontra, inicialmente, é o que Hashem pediu. Eu não sou profeta, não estou garantindo nada a ninguém. Pode ser que não seja. Mas normalmente está por ali. Está entendendo o que eu quero dizer? Está no mapa, você está no quente. Naquela brincadeirinha de estar quente, estar frio para encontrar alguma coisa? Sempre está quente. Porque sempre Deus te coloca no lugar que é onde você tem que estar. O pai, a mãe que você tem, o vizinho, o velhinho da esquina lá cachaceiro que chegava e dizia para você: pô, molecão, tu é alto, tem que jogar basquete. Manda bala, garotão. E realmente era isso que você era bom. O livre-arbítrio, junto com a vontade, ele é tão poderosa que ele quebra a negação. Quer um exemplo? Michael Jordan, o maior nome do basquete do NBA. Ele, quando era jovem, foi expulso do time de futebol da universidade dele. Ele era ruim para a universidade dele. Depois ele virou o melhor jogador da história, da qual ele ganhou um contrato vitalício de ganhar $1 por batimento cardíaco, fora as propagandas e patrocínios, ele estava já com 1 bilhão. Por quê? Porque a vontade dele foi forte. O Bill Gates saiu no meio da faculdade de Harvard, de engenharia de informática, para abrir no estacionamento da casa dele e criar a Microsoft com um colega dele. O Steve Jobs negou qualquer faculdade para criar a Apple. E assim a gente pode falar de qualquer tipo de pessoa vencedora, seja no âmbito profissional, que é mais fácil de dar exemplo, porque fica muito claro, o mundo conhece. Ou como no exemplo espiritual. Hoje em dia eu tenho 30 anos. Quando eu tinha 17 anos eu comecei a fazer tshuvá, comecei o meu caminho espiritual, comecei a olhar para esse mundo diferente. Eu falava, eu nunca vou conseguir. Eu sou cheio de manias. Não mania de velho, porque eu tinha só 17 anos. Mas era cheio de coisa do tipo, caramba, eu sou um animal contra essa questão, eu sou um bicho, eu sou nervosinho, fico com fome, tô mal-humorado. Sempre foi assim. E aí, não estou dizendo que eu sou o perfeito, estou longe. Mas a Torá vai te ensinando e vai dizendo, fica tranquilo, calma. A Hashem vai te mandar tanta coisa boa, tanta ajuda. E quando você não quiser ajuda, a Hashem vai te mandar uns sofrimentinhos. E aí você vai aceitar com amor, e vai rezar, e vai quebrar os seus bloqueios internos, e você vai correr atrás. Igual você vai chegar no nível de Hannah, da profetisa Hannah, que foi a mãe do profeta Samuel, o profeta Shmuel. Que a reza dela, por ela ser estéril, era tão poderosa, que está escrito na Guemará que ela rasgou os céus com a reza dela. Olha que expressão forte. Ela rasgou os céus com a reza dela. E ela começou a ter alguns filhos. E o primeiro já virou somente o profeta Shmuel, que inclusive mora aqui no nosso bairro, em Jerusalém. Está o túmulo dele numa montanha, que é aqui no nosso bairro de Ramot, onde está lá o profeta Shmuel. Pessoal, olha o que é o livre-arbítrio, olha o que é a vontade, olha o que é o controle da mente. Por isso, quando alguém pergunta para você, ei, religiosinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é livre? Eu que como porco, vou em boate, vou em rave,
Deito com 30 mulheres por semana, 40 homens por dia. Tenho relação com travesti, com homem, com mulher, com animal. Olha só, sou livre, eu faço o que eu quero. Uso droguinha, sou chamado até de Zé Droguinha. Uso droga, bebo, cachaça, enfio droga pela orelha, pelo nariz, pelo ouvido. Olha como é que eu sou livre. E você, religiosinho, tá de terno, chapéu. Tá aí estudando Torá que nem um escravinho. Quem é o livre de verdade? Me empolguei nessa, hein? Trouxe uma pergunta polêmica. Pessoal, você que tem Torá e Mitzvot, encha a boca de alegria e responda: eu sou livre e você é o escravo. Sabe por quê? Porque você que come pouco, tem relação com 30, se masturba 10 vezes por dia, não consegue segurar o teu desejo em nada, tem relação com todo mundo, é um animalzinho. Você é um escravo. Porque todo desafio que Deus te manda, você já começa perdendo. Toda coisa que a consciência tem livre-arbítrio entre o bem e o mal, você nem escolhe. Você já está no robótico do mal. E o que o mundo te ensina, você não é que aprende, você recebe como se fosse um bobinho que simplesmente diz amém. E se em 1970 o legal é óculos grande, tá lá você que nem um pela-saco com óculos grande. E se em 1990 o óculos é pequeno, tá lá você pela-saco com óculos pequeno. Se agora a calça é boca de sino, tá lá você com boca de sino. Se agora a moda é não usar roupa, tá lá você não usando roupa. Você é um escravo. Porque tudo que é visto pela sociedade ou jogado naturalmente, tá lá você igual um pela-saco fazendo. Pessoal, só vai com calma que o cara vai ter um ataque cardíaco depois que você falar isso. Porque no início parece que o cara estava te quebrando no argumento e agora você está destruindo ele. E aí você diz, sabe qual é a diferença para mim? É que quando eu vou num shopping e tem 99 restaurantes não kasher e tem um restaurante kasher, eu não sou um escravo, eu escolho. E eu escolho por vontade própria. E quem escolhe e pode dizer, não quero os 99, só quero aquele um, ele é o livre. Porque livre é aquele que escolhe. Livre é aquele que tem o poder de todos os dias pensar no que quer e como quer. Ele não é levado pela geração, pela modinha, pelo pela-saquismo. Ele não é levado por nada disso, a não ser pela verdade, pela Torá, pelas mitzvot, pelo certo. E o nosso certo, ele existe há 3.300 anos e nunca mudou uma vírgula. E quem mudou a vírgula, terminou idólatra, terminou aí fazendo teatro pelos locais religiosos, enquanto a Torá continua perfeita, intacta. E todas as promessas que Deus fez para o povo judeu, que vai voltar para Israel, que vai voltar para Jerusalém, estão aí em pé para todo mundo ver. Ou seja, pessoal, livre é aquele que escolhe, livre é aquele que indaga, argumenta, estuda e depois conclui. E não o outro que acaba sendo um pela-saco e simplesmente diz amém para tudo e para todos e fica com a mãozinha assim fofinho e no final das contas ele não tem nenhum discernimento e nenhum controle da própria mente. Concordou com o meu argumento? Então usa ele, pessoal, com teus amigos, com calma, com cautela. Aqui eu me empolguei um pouquinho, fui um pouco irônico, talvez demais, tá? Às vezes a gente se empolga, que bom se empolgar com Torá, mas óbvio que quando você for passar de uma pessoa, tudo depende do caso. Ele é muito teu amigo, você tem intimidade, você fala mais forte, não tem tanto, fala mais leve, tudo de acordo com o caso, tudo de acordo com a situação. Então, pessoal, a gente vê que a vontade é a garantia de uma vida com sucesso. E uma vida com Torá, ela é uma vida sem confusão, sem oscilações emocionais, sem arrependimentos. Porque ele sempre sabe o que ele está fazendo. Não é à toa que a pesquisa desse ano, que saiu de expectativa de vida em Israel, caiu em cima dos religiosos com maior expectativa de vida. Porque o cara está muito mais tranquilo, ele bate palminho o dia inteiro, ele reza para Hashem, ele grita o dia inteiro, vai Torá, vai mitzvot, vai, tá felizão. Enquanto o outro, sem Torá, tá confuso, tá perdido, a vida tá tudo escuro, tudo oscila, uma hora ele tá feliz, come coisa gostosa, feliz, acaba comida gostosa, triste, come picolé, feliz, não assistiu Netflix, ele queria, triste. Quer dizer, qualquer detalhe muda ele. Isso é um livre? Isso é um escravo. E a gente quis já sair dessa escravidão desde o Egito, porque Egito em hebraico é Mitzrayim, que vem da palavra limites. Quando Deus tirou a gente do Egito, ele tirou a gente dos limites. Quem quer voltar para a limitação, está fazendo isso por vontade própria, porque o caminho já foi dado. A Hashem já disse, vai Torá, vai, arrebenta, vai que é tua.
seja feliz, case com a mulher que você escolher, sempre com orientação da Torá e das mitzvot, com humildade e muito temor a Deus. Mas vá, escolha o certo, manda bala e não tenha vergonha dos outros. Porque o Yetzer Hara, que é o lado negativo, com isso eu quero terminar, ele é muito forte. É muito comum você ver um judeu, ele chega lá para os amigos mais seculares, afastados da Torá, e fala, virei vegetariano. E todo mundo, yes, que legal, que fofo. O cara fala, virei budista. Yes, que maneiro, que elevado. Aí vem outro e fala, virei vegano. Yeah, como você é maneiro. Agora eu acho que cachorro é mais importante que gente. Yeah. Aí chega agora um judeu, esse mesmo, vai para os amigos e fala, agora eu vou comer kasher. Berta, dá uma olhada aqui que tá achando que interrompeu. Ah, a voz que voltou. Aí a pessoa agora vem o judeu para os amigos e fala, a partir de hoje eu como kasher. Aí tu, não, você ficou maluco? Vou te mandar para o psicólogo. Tá comendo kasher? Qual é o teu problema? Você tá ficando doente? O que tá acontecendo? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Você tá maluco? Aqui vem o lado negativo espiritual e começa a atacar. Não é o diabinho, pessoal. É a essência. A gente foi criado o bom misturado com o mal. E o nosso objetivo é consertar e chegarmos ao nível de Adão, que é tirar o mal para fora e ficar somente com o bem. Pessoal, próxima aula. Terminamos aí com mais de 240 pessoas ao vivo. Próxima aula, nós vamos fazer a pedido do público, assim como essa aula também foi pedido do público. Vamos fazer uma série de 2 ou 3 aulas, vamos ver ainda, sobre pais e filhos. Relação de pais e filhos na escuridão dos dias de hoje. Como a gente pode ter uma relação normal, você que é pai ou você que é o filho, como ter uma relação perfeita de acordo com a Torá, como lidar com os testes da nossa geração, como lidar com os limites, como lidar com a psicologia da criança, que ela vai ser modelada e formada pelo pai e pela mãe da forma certa. Aula que vem, a gente vai arrebentar a boca do balão, galera, com pais e filhos, e a gente vai conversar muito, e a gente vai poder falar muito de Torá, e vai poder entender magias e mágicas e maravilhas e milagres que existem na educação judaica de um pai com um filho, e do filho que quer entender o pai. Não é tão foco, mas também vai ser isso. Pessoal, gostaria de aproveitar para falar também do meu amigão Rafael Laufer com PH. Berta, botou do Rafael Laufer? Que é o meu amigo grande de São Paulo, que trabalha com cacherização, faz um trabalho maravilhoso, cacheriza a tua casa, divide carne e leite, leva todos os utensílios pro mikve, faz a reza que tem que ser feita, te explica de forma ortodoxa como exercer as leis de cacheira dentro da tua casa, faz um trabalho muito profissional. Estou aqui realmente para falar muito bem desse trabalho maravilhoso do Rafael Laufer. Pessoal, tá bom, que trabalha na Grande São Paulo, tá aqui a mensagem do nome dele, manda a bala e entre em contato com ele que você não vai se arrepender, vai ter um trabalho digno, correto e de qualidade. Pessoal, última coisa não menos importante é convidar você, pessoal, para patrocinar e fortalecer esse meu trabalho de aulas de Torá de Mitzvot, do canal do YouTube, do Facebook e de todas essas coisas maravilhosas que estão acontecendo em menos de 5 meses. Te convido para patrocinar. Temos o link que está aqui logo no topo dos comentários no Facebook, tá certo? Você entra, escolhe qualquer cartão de crédito, PayPal, transferência segura e doa. Se você quiser mensalmente, não bota a opção mensal, porque às vezes dá erro, e sim mensalmente anota numa agenda e faz pelo cartão de crédito. Se você não quer por cartão de crédito, entre em contato comigo pelo Messenger, pelos comentários. E se você está no YouTube, bota agora mesmo lá nas mensagens dizendo eu quero participar e bota o teu e-mail. Se você é do Facebook, não precisa do teu e-mail, porque eu entro em contato com você pelo Facebook. E assim, começa a me fortalecer mais e mais, patrocinando esse meu trabalho pessoal de aulas de Torá, de uma vez, ou melhor ainda, mensalmente, para assim podermos cada vez melhorar a qualidade desse grande projeto. Gostaria também de falar do Rafael Silva, que está fazendo a capa, o anúncio, a capa do YouTube, a capa do Facebook, está fazendo todos os anúncios da minha aula. Que cara profissional, eu não preciso falar nada. É só olhar os anúncios que ele faz para mim, entre em contato com ele, para ter um trabalho digno, Berta, para ter um trabalho digno e ter um trabalho maravilhoso que vale a pena, tá bom, pessoal? A hora que vem, tamo junto, quero terminar te abençoando, que a Hashem dê muita brahá para você, que a Hashem pegue toda a alegria das festas e continue mandando pra gente até o ano que vem, Rosh Hashanah, e durante até os 120, que a gente possa estudar muita Torá, fazer muitas mitzvot, consertar nossas características negativas, que a gente possa rezar muito para Hashem, que a gente possa ser melhor com os outros, que a gente possa ser mais humilde, que a gente possa realmente botar na nossa mente que desse
desse mundo a gente não vai levar nada a não ser as mitzvot, porque a alma é para sempre e o corpo acaba rapidinho depois que a gente morre. Que a gente possa fazer somente coisas boas de mitzvot. Já fico com saudade de vocês, pessoal. Quarta-feira que vem, o horário de verão começou. Então é 10 da noite em Israel e 5 da tarde no Brasil. Tá bom? Agora não é mais 4 da tarde do Brasil, e sim 5 horas do Brasil. Vem comigo quarta-feira, relação do pai e filho. Vamos entrar em todos os assuntos bons, desde o mais pragmático até o mais profundo. E também tem muita polêmica que vai vir por aí na nossa aula que vem. Pessoal, Kol Tuv, tudo de bom e até a próxima!